mas a crua realidade diária para aqueles que por nascimento ou infortúnio caíam nas garras de senhores impiedosos. A natureza dessa servidão transcendia o mero trabalho físico, era uma escravidão do espírito, um cativeiro que se estendia até os recantos mais recônditos da psique. A existência desses jovens, muitas vezes despojados de seu nome original e rebatizados com apelativos que refletiam sua nova condição de objeto de prazer, é um testemunho inquietante de como uma sociedade, mesmo alcançando cumes de desenvolvimento cultural e técnico, podia simultaneamente descer a abismos de desumanização. Eles eram selecionados não por suas habilidades intelectuais ou sua força física para o trabalho produtivo, mas por uma qualidade efêmera e subjetiva, seu atrativo estético. Essa predileção pela beleza juvenil, em particular a que se encontrava na flor da adolescência ou nos albores da virilidade, transformava seres humanos em meros adornos, em símbolos viventes do status e da riqueza de seus possuidores. A origem desses jovens era tão diversa quanto trágica. Alguns eram despojos das incessantes guerras de Roma, prisioneiros de guerra de povos vencidos, arrancados de seus lares, suas famílias e suas culturas, e transportados para a metrópole em condições subhumanas. Outros nasciam já sob o fatídico sino da escravidão, acreditando que seu destino era servir, embora o tipo específico de servidão que os esperava fosse frequentemente de uma crueldade inimaginável. E ainda outros, talvez os mais dilacerantes, eram filhos de famílias livres, mas empobrecidas, vendidas por seus próprios parentes, como uma medida desesperada para saldar dívidas ou escapar da fome, um ato de sobrevivência que selava a sentença de seus descendentes a uma vida de opressão. A brutalidade de seu transporte, muitas vezes em caravanas ou navios abarrotados, sem consideração pelo calor, pelo frio, pela fome ou pela doença, era apenas o prelúdio da desumanização que os aguardava. Cada milha percorrida os afastava mais de qualquer vestígio de sua vida anterior, de suas línguas, seus deuses e seus costumes, submergindo-os em um limbo existencial, onde a única certeza era a perda e o temor. A dissolução de sua identidade começava na viagem, enquanto as correntes não só oprimiam seus pulsos, mas também sufocavam qualquer esperança de um futuro alheio à vontade de um senhor. Ao chegarem às buliçosas cidades romanas, a cacofonia de um idioma desconhecido e a indiferença da multidão acentuavam seu isolamento, transformando-os em figuras espectrais em uma paisagem alheia, marcados pelo desespero e pela iminência de um destino incerto. A imagem do objeto se consolidava no olhar público, e a sociedade romana, imbuída de uma hierarquia de poder arraigada e uma cosmovisão que aceitava a escravidão como um pilar fundamental, não só tolerava, mas facilitava e normalizava essa atroz realidade. A compra e venda desses jovens não era um ato clandestino, mas uma transação comercial à vista de todos, inscrita nos codos não escritos de uma sociedade que havia esquecido, ou talvez nunca concebido, a universalidade da dignidade humana. A história, em seu afã por glorificar as conquistas e os monumentos, muitas vezes varre para debaixo do tapete as vidas que foram trituradas para erigi-los, e é na dissecação dessas vidas marginais onde se revela a verdadeira complexidade moral de uma das civilizações mais influentes da antiguidade. A narrativa dos concubinos masculinos, portanto, não é apenas um sombrio capítulo na história da sexualidade romana, mas um espelho que reflete as profundas falhas éticas de um império que, em seu auge, exibia uma capacidade aterrorizante para a crueldade desmedida. O leilão da alma, a venda e a anulação da identidade. O momento da venda era, para esses jovens, o clímax da desumanização, um rito de passagem forçado para uma existência despojada de toda agência. A descrição desse processo como um leilão de gado não é uma hipérbole retórica, mas uma crua analogia da realidade. Nos mercados de escravos de Roma, em foros buliçosos ou no interior de propriedades privadas onde se realizavam transações mais discretas, os corpos desses rapazes eram exibidos, examinados e avaliados com uma frieza que gelava a alma. Não se perguntava por suas aspirações, seus talentos ou seus sonhos. A única métrica de seu valor era seu físico. Os compradores, frequentemente homens abastados e poderosos,
perambulavam entre as fileiras de jovens aterrorizados, apalpando seus músculos, inspecionando sua dentadura, avaliando a maciez de sua pele e a graça de seus movimentos. Eles eram instruídos a caminhar, posar e até recitar fragmentos aprendidos para demonstrar sua docilidade e seu potencial para o entretenimento. Cada gesto, cada olhar escrutinador era um golpe demolidor em sua autoestima, um lembrete palpável de que haviam sido reduzidos a meros objetos, a mercadoria. O terror que sentiam, uma mistura paralisante de medo da dor física, do desconhecido e da total perda de controle, era uma emoção que deviam dissimular. Mostrar medo ou resistência podia significar uma surra, ou pior ainda, que fossem considerados defeituosos e vendidos a um senhor ainda mais cruel, ou a condições de vida mais degradantes. Deviam manter uma expressão neutra, submissa, até mesmo uma falsa serenidade, para aumentar suas chances de serem adquiridos por um senhor que, embora implacável, ao menos oferecesse um mínimo de comodidade superficial. A escolha do comprador não era em absoluto a escolha do vendido, era um ato unilateral de posse, uma transferência de propriedade que marcava o fim de qualquer vestígio de sua identidade anterior. O nome com que haviam nascido, o que os conectava à sua linhagem, à sua família e à sua terra, era frequentemente descartado, substituído por um apelido romano, uma etiqueta que apagava seu passado e solidificava sua nova condição de servo. Essa mudança de nome não era apenas uma formalidade, era um ato simbólico de anulação, uma forma de romper os últimos laços com sua humanidade pré-escrava. Eles eram ensinados a responder ao seu novo nome, a esquecer o antigo, a internalizar sua nova identidade como uma extensão da vontade de seu senhor. A ausência de consentimento nesse processo era absoluta. Ao contrário de outras formas de servidão onde podia existir alguma esperança de alforria ou um contrato tácito, os concubinos masculinos eram, desde o momento de sua aquisição, sujeitos à vontade limitada de seu proprietário. Seu corpo e sua mente passavam a ser propriedade do senhor, e esperava-se deles uma obediência incondicional, que incluía a simulação de afeto ou o submetimento a qualquer capricho. A dignidade, esse intangível baluarte da individualidade, era pisoteada a cada transação, a cada olhar lascivo, a cada palavra de comando. A posse de um concubino masculino de notável beleza não era apenas uma questão de prazer pessoal para o senhor. Era também uma ostentação pública de poder e riqueza. Ter à sua disposição jovens atraentes, capazes de entreter, de adornar seus banquetes e satisfazer seus desejos, era um sinal de status que elevava a posição social do proprietário diante de seus. Isso, por sua vez, alimentava um mercado que demandava continuamente novas mercadorias, perpetuando o ciclo do tráfico e da desumanização. A vida desses jovens, uma vez comprados, convertia-se em uma paradoxa. Podiam viver cercados de luxo, com acesso a roupas finas, comida abundante e até educação. Mas esse conforto material era uma jaula de ouro. As paredes dessa jaula eram construídas com a falta de liberdade, o medo constante e a anulação de seu eu. Eram objetos valiosos, sim, mas objetos afinal, cujo valor residia unicamente em sua capacidade para agradar ao seu senhor. Essa era a desumanização primária, a primeira e mais profunda ferida infligida ao seu ser, a redução de uma pessoa a uma coisa, de uma vida a uma posse, em um ato de compra e venda, que ressoaria ao longo de cada dia de sua existência na casa de seu senhor. A memória do que foram, da liberdade que tiveram ou da dignidade que lhes foi negada desde o nascimento, tornava-se um fantasma persistente, um lembrete doloroso da pessoa que lhes havia sido arrebatada. E assim, o leilão não era o fim, mas o amargo começo de uma vida marcada pela coerção e pela servidão. A prisão dourada, o domínio absoluto e a rotina coreografada. Uma vez que o pano do leilão se baixava e a transação se consumava, a vida do concubino masculino entrava em uma fase de domínio absoluto, onde cada aspecto de sua existência, desde o mais trivial até o mais íntimo, ficava subsumido sob a vontade inquebrantável do Senhor. A noção de autonomia evaporava-se, substituída por uma servidão que abrangia não apenas suas ações,
mas também seus pensamentos e suas emoções, ou ao menos a expressão das mesmas. A casa do Senhor não era um lar, mas uma prisão de ouro, onde as comodidades materiais frequentemente ocultavam uma realidade de profunda opressão. O controle sobre seu corpo era total e explícito. Os senhores tinham o direito absoluto de dispor de seus concubinos como lhes parecesse, seja para prazer pessoal, para o entretenimento de convidados ou até para fins de exploração econômica, alugando-os a outro. Essa posse não reconhecia limites morais, nem legais dentro do arcabouço romano da época. Não existia um conceito de consentimento para um escravo ou um concubino. A simples condição de propriedade anulava qualquer pretensão à autodeterminação corporal. Cada interação, cada ato era ditado pelo Senhor, e a recusa era impensável, acarretando consequências brutais, que iam desde o castigo físico severo até a venda para condições de vida ainda mais duras e degradantes. A vida diária desses jovens convertia-se em uma rotina meticulosamente coreografada, projetada para maximizar sua utilidade e sua docilidade. Horários estritos eram-lhes atribuídos para levantar, comer, assear-se e realizar seus deveres. Esses deveres não se limitavam à provisão de prazer, incluíam também a participação em banquetes como figuras decorativas, a recitação de poesia, a execução de música, ou mesmo a simples presença ornamental para realçar o status do Senhor. Esperava-se deles uma disposição constante e uma aparência impecável, o que implicava uma disciplina rigorosa em sua higiene e vestimenta, sempre sob a supervisão e as diretrizes do Senhor ou dos supervisores designados. Mas o controle mais insidioso era o exercido sobre sua psique. Os concubinos viviam em um estado de incerteza perpétua, onde a aprovação do Senhor era o único barômetro de sua segurança. Um dia podiam ser cumulados de presentes e atenções, e no dia seguinte, ser objeto da ira do Senhor pela mínima transgressão percebida ou até imaginada. Essa flutuação constante criava uma dependência emocional patológica, onde a sobrevivência dependia da habilidade para antecipar e satisfazer os caprichos do Senhor, muitas vezes antes mesmo que fossem expressos. A atuação de vontade tornava-se uma habilidade de sobrevivência essencial. Os concubinos deviam aprender a simular prazer, afeto e lealdade, mesmo quando seu interior estava consumido pelo medo, pelo ressentimento e pelo desespero. Cada sorriso, cada olhar, cada carícia era parte de um roteiro não escrito, uma performance para assegurar sua sobrevivência. Essa dissociação entre o eu interno e o eu externo, entre a emoção genuína e a expressão forçada, era uma carga psicológica imensa. Com o tempo, essa máscara podia fundir-se com a identidade, borrando os limites entre a atuação e a realidade, o que levava a um profundo dano psicológico e à perda do sentido de si mesmos. A esperança, se alguma vez existiu, extinguia-se gradualmente. A possibilidade de escapar era minúscula, e os castigos por tentativa de fuga eram tão dantescos que serviam como um dissuasor brutal, não só para o indivíduo, mas para todos os outros escravos da casa. Os grilhões não eram apenas metálicos, eram invisíveis, tecidos com o medo, a desesperança e a anuação da vontade. A vida sob o jugo do domínio absoluto não era apenas uma existência sem liberdade física, era uma existência sem liberdade mental, onde a identidade, a dignidade e o espírito eram lenta, mas inexoravelmente erodidos pela maquinaria da servidão. A paradoxa de uma vida de conforto sem consentimento nem dignidade é um lembrete sombrio de que a verdadeira riqueza de uma pessoa reside não em suas posses, mas em sua autonomia e em sua capacidade para definir seu próprio destino. Nas grandes vilas romanas, por trás das fachadas de opulência, escondia-se uma realidade de cativeiro silencioso, uma manifestação crua da capacidade humana para a crueldade mais refinada e desalmada. O limbo jurídico, a invisibilidade legal e a impunidade do Senhor, a tragédia dos concubinos masculinos na Roma antiga, se agudizava por sua existência em uma nebulosa legal, um limbo jurídico,
onde as proteções mais básicas da humanidade simplesmente não se aplicavam. Ao contrário de outras categorias de escravos, cuja função laboral ou social, serventes domésticos, agricultores, artesãos, lhes outorgava, embora mínima, alguma forma de reconhecimento dentro da estrutura de propriedade. Os concubinos estavam definidos quase exclusivamente por sua função de prazer e adorno. Essa especialização os situava em um vazio legal, onde o conceito de direitos individuais era uma abstração remota. A lei romana, em sua intrincada complexidade, baseava-se fundamentalmente na distinção entre pessoas, livres ou escravos, mas com diferentes graus de proteção, e coisas, bens, propriedade. Os concubinos, assim como outros escravos, eram classificados como bens, como uma forma de res, uma posse. Isso significava que o dominus, o senhor, tinha sobre eles o domínio, o direito absoluto de propriedade. Esse direito era tão extensivo que abrangia não só o corpo do concubino, mas também seu trabalho, sua descendência, se a tivesse, embora no caso dos concubinos masculinos isso fosse menos relevante, e fundamentalmente, sua vontade. Dentro desse quadro, qualquer ato cometido pelo senhor contra sua propriedade, por cruel que fosse, não podia ser considerado um delito contra uma pessoa, mas no pior dos casos, um dano à sua própria propriedade. Não existia o conceito de violação sexual de um escravo, já que o corpo do escravo não lhe pertencia. A submissão era inerentemente assumida. O senhor podia, sem temor a repercussões legais, impor qualquer ato, por degradante ou doloroso que fosse, e o concubino não tinha nenhum recurso. Não podia apresentar uma queixa a um magistrado, não podia testemunhar em seu próprio nome, nem sequer podia expressar seu sofrimento sem arriscar-se a um castigo adicional. A lei, projetada para proteger a propriedade e os direitos dos cidadãos livres, tornava-se a própria ferramenta de sua opressão. As raras leis ou editos que tangencialmente tocavam a vida dos escravos costumavam estar orientadas à proteção dos interesses do proprietário. Por exemplo, evitar que um escravo fosse danificado por terceiros, já que isso diminuiria seu valor, ou a manter a ordem social, evitar revoltas. Nunca se centraram na dignidade intrínseca do escravo como ser humano. No caso específico dos concubinos, sua invisibilidade legal era ainda mais pronunciada. Frequentemente, eram figuras que operavam nas sombras da vida doméstica da elite, objetos de desejo que não deviam ser objeto de discussão pública ou de preocupação legislativa. Sua existência era um fato aceito, uma parte do tecido social e sexual da aristocracia, mas seu sofrimento não merecia a atenção do aparato legal. Essa ausência de arcabouço legal não só permitia a impunidade do senhor, mas também fomentava uma cultura de abuso. Sem prestação de contas, o poder do senhor tornava-se ilimitado. Os concubinos viviam em um estado de terror constante, sabendo que seu destino dependia inteiramente do capricho, da moralidade ou da crueldade de seu proprietário. A lei, longe de ser um escudo, era uma espada brandida sobre suas cabeças. Se um senhor decidisse vender um concubino que já não lhe agradasse ou que tivesse envelhecido, ou mesmo se decidisse executá-lo por qualquer razão real ou imaginária, não havia nenhum tribunal a que recorrer, nenhuma voz que clamasse justiça. O concubino era, de fato, um ser sem existência legal, um fantasma no sistema jurídico romano. Essa completa anulação da pessoa perante a lei tinha profundas implicações psicológicas. Reforçava a ideia de que eram menos que humanos, que sua dor não importava, que sua vontade não existia. Essa negação legal se internalizava, contribuindo para um ciclo de desesperança e resignação. A lei romana, apesar de suas inovações e sua influência duradoura, exibia nesse aspecto uma falha moral colossal. Ao codificar a desumanização e ao negar a proteção a uma categoria inteira de seres humanos, revelava um lado obscuro de sua civilização. A impunidade do senhor não era um deslize, mas uma característica inerente ao sistema, um lembrete sombrio de que mesmo nas sociedades mais avançadas, a justiça e a dignidade são privilégios que podem ser negados àqueles que são privados de sua liberdade por completo. A história dos concubinos masculinos é, portanto,
uma advertência sobre os perigos de um sistema legal que prioriza a propriedade sobre a humanidade e que permite que o poder absoluto corrompa de maneira absoluta as correntes invisíveis, a manipulação psicológica e a aniquilação do eu, a anulação do indivíduo, a redução de um ser humano a uma mera sombra de seu eu anterior, não se conseguia unicamente através da coerção física, era o resultado de um programa sistemático e perverso de manipulação psicológica. Os senhores romanos e seus administradores eram frequentemente, sem o saber, mestres na arte da psicologia do controle, empregando táticas que hoje reconheceríamos como formas de abuso emocional e psicológico. O objetivo era quebrar a vontade do concubino, extinguir qualquer faísca de resistência e fomentar uma dependência tão profunda que a ideia da liberdade se tornasse impensável ou mesmo aterrorizante. Uma das táticas mais insidiosas era a flutuação de privilégios e castigos. Um dia, o concubino podia ser cumulado de presentes luxuosos, roupas finas e uma atenção excepcional, sendo até objeto de demonstrações de afeto ou elogios que simulavam uma relação de intimidade. Isso criava uma falsa sensação de segurança e a ilusão de que o afeto ou a submissão genuína podiam levar a uma vida melhor. No dia seguinte, sem aviso prévio ou por uma transgressão mínima, ou até imaginária, esse mesmo indivíduo podia ser submetido a um castigo brutal, privado de comida, isolado ou degradado publicamente. Essa imprevisibilidade constante mantinha o concubino em um estado de ansiedade perpétua, desesperado por agradar e evitar a ira do senhor, buscando aquela escorregadia aprovação que nunca era duradoura. A criação de dependência era outra pedra angular desse controle. Os concubinos eram despojados de qualquer meio para prover-se. Suas necessidades básicas, comida, abrigo, vestimenta, eram satisfeitas pelo senhor, reforçando a ideia de que sua sobrevivência dependia inteiramente dele. Era-lhes negada a possibilidade de aprender ofícios que pudessem dar-lhes independência, e eram isolados de contatos externos que pudessem oferecer-lhes uma perspectiva diferente ou a esperança de ajuda. Esse isolamento, tanto físico quanto social, cortava os laços com seu passado e com qualquer rede de apoio, deixando-os completamente à mercê da vontade do senhor. O fomento de rivalidades entre os concubinos era uma estratégia particularmente cruel. Os senhores frequentemente mantinham vários jovens ao mesmo tempo, criando um ambiente de competição por sua atenção e aprovação. Isso gerava ciúmes, desconfiança e hostilidade entre as vítimas, impedindo que formassem laços de solidariedade que pudessem levar à resistência coletiva. Em vez de se unirem contra seu opressor, viam uns aos outros como rivais pelos escassos recursos de afeto e segurança, debilitando sua capacidade de se opor. A erosão da autoestima era um processo contínuo, através de humilhações constantes, críticas à sua aparência ou desempenho, e o lembrete explícito ou implícito de sua condição de propriedade, eram levados a acreditar que eram inerentemente inferiores, indignos de respeito ou liberdade. Essa desvalorização sistemática minava seu sentido de si mesmos, fazendo com que duvidassem de seu próprio valor e se tornassem mais suscetíveis ao controle do senhor. Com o tempo, alguns concubinos internalizavam essas crenças, acreditando que realmente mereciam seu destino. A vigilância constante era onipresente. Os concubinos raramente estavam sozinhos. Havia outros escravos ou supervisores encarregados de reportar qualquer sinal de desobediência ou infelicidade. Essa falta de privacidade criava uma sensação de estar sempre sob escrutínio, obrigando-os a manter a fachada de submissão o tempo todo. A ameaça de ser descoberto em um momento de fraqueza ou resistência era um poderoso dissuasor. As consequências a longo prazo dessa manipulação psicológica eram devastadoras. Muitos desenvolviam traumas complexos, transtornos de estresse pós-traumático e uma profunda incapacidade para confiar nos outros. A dissociação tornava-se uma estratégia de sobrevivência, onde a mente se separava do corpo para suportar a dor e a degradação. A recuperação, mesmo que se conseguisse a alforria, era um caminho longo e árduo, marcado por cicatrizes emocionais invisíveis, mas profundo. A experiência do concubinato não era apenas uma prova física,
mas uma batalha contra a aniquilação psicológica, uma tentativa constante de preservar um fragmento de si mesmos em meio a um assalto implacável ao seu espírito. Essas estratégias, refinadas ao longo de gerações de escravidão, transformavam os jovens não apenas em corpos à disposição do Senhor, mas em mentes condicionadas para a obediência, um testemunho sombrio da capacidade humana para a crueldade mais insidiosa. O cotidiano do cativeiro, a rotina como ferramenta de controle, a vida de um concubino masculino na Roma antiga, embora muitas vezes envolta na enganosa pátina do luxo e da opulência, era em essência uma existência rigidamente controlada, uma rotina diária milimetricamente desenhada para reforçar sua condição de propriedade e objeto de prazer. Cada hora do dia era programada, cada interação supervisionada, e cada aspecto de seu ser físico e mental estava sujeito à vontade de seu senhor. A suposta conveniência que rodeava alguns desses jovens não era um sinal de privilégio, mas uma manifestação a mais do controle absoluto. Eram posses valiosas, e como tais, eram mantidos em condições que preservassem seu valor e sua aparência, da mesma maneira que se cuida de uma peça de arte ou um cavalo puro sangue. A rotina diária começava ao amanhecer, não com a liberdade de escolher como passar o dia, mas com a obrigação de se preparar para o serviço. Isso incluía banhos elaborados, muitas vezes com óleos perfumados e massagens, não para seu bem-estar pessoal, mas para assegurar que sua pele estivesse macia, seu cabelo brilhante e seu corpo impecável para o olho do Senhor. Eles eram ensinados a cuidar de sua higiene com uma meticulosidade extrema, a depilar-se, a cortar as unhas e a manter uma aparência juvenil e atraente. Esses rituais matinais, embora superficialmente prazerosos, eram na realidade uma forma de doutrinação, um lembrete constante de que seu corpo não lhes pertencia, mas que era uma ferramenta, uma tela sobre a qual o Senhor projetava seus desejos. A alimentação, embora talvez abundante e de alta qualidade, também era controlada. Não lhes era permitido escolher o que comer ou quando, mas eram alimentados de uma maneira que mantivesse sua figura desejada. Para alguns, isso poderia ter significado dietas estritas para manter a magreza, enquanto para outros, poderia ter sido uma superalimentação para alcançar uma compleição particular. A comida, que deveria ser uma fonte de sustento e prazer, convertia-se em outro instrumento de controle, uma ferramenta para moldar seu físico segundo os caprichos do Senhor. O vestuário era outro elemento crucial desse controle. Os concubinos não vestiam togas ou túnicas que lhes outorgassem a aparência de liberdade ou cidadania. Em vez disso, sua vestimenta era muitas vezes desenhada para ser reveladora, exótica ou distintiva, servindo como um claro indicador de seu status servil e de sua função como objetos de desejo. Podiam ser obrigados a usar joias, adornos ou maquiagens que realçassem sua beleza, não por vaidade pessoal, mas como uma extensão da exibição de riqueza e poder do Senhor. Essas roupas e adornos eram uniformes de seu cativeiro, símbolos visíveis de sua posse. A educação que recebiam, se é que lhes era permitida alguma, não estava destinada a fomentar seu desenvolvimento pessoal ou seu intelecto para a emancipação, mas a melhorar suas habilidades para o entretenimento e o serviço do Senhor. Podiam aprender música, poesia, dança, retórica ou línguas estrangeiras, mas tudo isso com o propósito de se tornarem companheiros mais sofisticados ou artistas mais agradáveis. Essa educação era uma forma de investimento do Senhor para aumentar o valor de sua propriedade, não para dotar o concubino de ferramentas para uma vida independente. O ócio também era uma ilusão. Embora pudessem ter tempo livre, este estava sempre sob a supervisão tácita ou explícita. Não podiam sair da propriedade sem permissão, e suas atividades dentro da vila estavam restritas ao que o Senhor considerasse aceitável. Suas vidas eram um cenário onde deviam atuar, mesmo em seus momentos de aparente descanso, projetando uma imagem de docilidade e satisfação. A fachada do luxo, com seus opulentos salões, jardins exuberantes e finas estátuas, contrastava brutalmente com a realidade interna dos concubinos. Eram parte desse luxo, sim, mas como mobiliário, como posses inanimadas que embelezavam o ambiente sem voz nem vontade própria. Essa dicotomia entre a aparência externa de uma vida privilegiada
e a realidade interna de uma existência despojada de liberdade era uma tortura psicológica constante. A rotina, em sua implacável uniformidade e seu propósito de servidão, era uma prisão invisível, uma corrente que atava não só o corpo, mas também o espírito. A vida dos concubinos era um sombrio testemunho de como a opulência pode coexistir com a opressão mais abjeta, e como o controle sobre a rotina diária pode ser uma ferramenta tão efetiva para a desumanização quanto os grilhões mais pesados. A sombra do isolamento, estigma social e a solidão do concubino. Apesar de alguns concubinos masculinos poderem desfrutar de certas comodidades materiais nas grandes vilas romanas, sua existência estava marcada por um profundo isolamento social e um estigma silencioso que os relegava às margens de qualquer verdadeira conexão humana. Sua posição era peculiarmente precária. Mesmo dentro da complexa hierarquia da casa escravista, não eram nem verdadeiros membros da família do Senhor, nem meros serventes indistinguíveis. Era uma categoria à parte, definida por sua função sexual e decorativa, o que lhes granjeava uma mistura de inveja, desprezo e aversão por parte de outros estamentos da sociedade romana, incluindo muitas vezes seus próprios companheiros escravos. Dentro da família, o conjunto de escravos e libertos que formavam parte do lar de um cidadão romano, os concubinos frequentemente eram vistos com receio. Outros escravos, especialmente aqueles que desempenhavam papéis de maior autoridade como os mordomos ou capatazes, ou aqueles que tinham uma função mais produtiva, cozinheiros artesãos, pedagogos, podiam sentir ressentimento em relação aos concubinos. Seu trabalho era percebido como frívolo, sua proximidade ao Senhor como imerecida, e sua dependência da beleza como algo efêmero e pouco substancial. Essa inveja podia traduzir-se em hostilidade passiva, na difusão de rumores ou na negação de apoio social, o que exacerba sua sensação de isolamento. Não eram considerados companheiros de trabalho no sentido tradicional, e as dinâmicas de solidariedade que às vezes surgiam entre grupos de escravos, que compartilhavam tarefas árduas, eram raras para eles. A interação com a família do Senhor era ainda mais complexa. Embora os senhores utilizassem seus concubinos para o prazer pessoal e a ostentação social, a esposa e os filhos do Senhor frequentemente viam esses jovens com desdém e desaprovação. Para a matrona, a esposa do Senhor, o concubino era uma ameaça, uma afronta ao seu status e um lembrete da infidelidade de seu esposo. Embora a sociedade romana tolerasse o concubinato masculino dos senhores, não significava que as esposas o aceitassem passivamente. Seu ressentimento podia manifestar-se em pequenos atos de crueldade, no tratamento frio ou na manipulação para que o concubino caísse em desgraça. Os filhos do Senhor, por sua vez, podiam imitar a atitude de seus pais, vendo o concubino como um objeto de zombaria ou como um competidor pela atenção do Senhor. Mesmo nos banquetes e eventos sociais onde eram exibidos como símbolos de status, sua presença era uma paradoxa visível. Eram parte do espetáculo, observados e admirados por sua beleza, mas ao mesmo tempo eram completamente invisíveis como indivíduos. Ninguém lhes perguntava sobre seus pensamentos, seus sentimentos ou seu passado. Era uma parte do decoro, belos, mas silenciosos, cuja função era realçar a opulência do Senhor, não interagir como iguais. Seu status era efêmero e dependia inteiramente do favor do Senhor e de sua própria juventude e atrativo físico. Não tinham um lugar fixo na sociedade romana fora da casa de seu Senhor. Eram estranhos em sua própria existência. Essa falta de status social genuíno e a constante sensação de serem outros os condenava a uma profunda solidão. Mesmo que compartilhassem uma língua comum com outros escravos ou libertos, a natureza de sua experiência os isolava. As conversas genuínas, os laços de amizade profundos e o apoio mútuo eram difíceis de forjar em um ambiente de competição e desconfiança. O estigma não se manifestava apenas no tratamento direto, mas também no silêncio cultural que rodeava seu sofrimento. Poucos escritores romanos se aventuraram a descrever a realidade de sua vida sob sua perspectiva. As referências costumam ser frias, distantes ou carregadas da visão do Senhor. Essa invisibilidade na narrativa histórica contribuiu para seu isolamento, negando-lhes não apenas uma voz em vida,
mas também um lugar reconhecido na memória coletiva. Seu isolamento social não era uma consequência acidental de seu papel, mas uma característica inerente à sua condição, uma forma de mantê-los submissos e dependentes, sem a possibilidade de forjar alianças ou encontrar consolo na companhia de outro. Sua vida era uma existência solitária em meio à multidão, um eco da solidão que só aqueles que são completamente despossuídos de sua humanidade podem conhecer. A crueldade desse isolamento, mais sutil que os grilhões, mas igual de corrosiva, era uma das cargas mais pesadas que carregavam os concubinos, uma ferida na alma que raramente sarava. Famílias despedaçadas, o esquecimento imposto e a mercantilização da prole. A história dos concubinos masculinos não é apenas um sombrio capítulo sobre a exploração individual, mas também um relato dilacerante de famílias destruídas e de um esquecimento imposto pela crueldade da circunstância. Por trás de cada jovem vendido, havia uma família, pais, irmãos, às vezes até cônjuges e filhos se a venda ocorria em uma idade mais madura, que sofria a perda mais profunda e a incerteza mais angustiante. A maioria desses jovens era arrancada de seus lares sem aviso prévio, ou com a brutalidade de uma venda forçada ditada pela pobreza. Para as famílias de povos conquistados, a venda de seus filhos como escravos e concubinos era uma consequência direta da derrota militar. A invasão romana não significava apenas a perda da soberania e a destruição de suas cidades, mas também a desintegração de suas estruturas familiares e a mercantilização de seus entes queridos. Um jovem capturado em batalha ou durante uma incursão romana desaparecia no vasto e impessoal sistema do tráfico de escravos, e sua família ficava na mais absoluta ignorância sobre seu destino. Estava vivo? Estava sofrendo? Voltariam a vê-lo alguma vez? Essas perguntas sem resposta eram uma tortura silenciosa, uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Para aqueles que nasciam na escravidão dentro do próprio território romano, a separação familiar era uma ameaça constante. Os senhores tinham o direito de vender os filhos de seus escravos a qualquer momento sem consideração pelos laços afetivos. No entanto, a situação era ainda mais dilacerante para as famílias livres, mas empobrecidas. A desesperação econômica podia levar pais a tomar decisões inimagináveis, vendendo seus próprios filhos como uma medida extrema para sobreviver. Uma colheita falha, uma dívida impagável, a fome ou a doença podiam empurrar uma família à desintegração, e a venda de um filho, especialmente um jovem e atraente, convertia-se na única forma de adquirir o dinheiro necessário para evitar a ruína total ou a escravidão de todos os seus membros. Esse ato, motivado pelo amor e pela desesperação, era um sacrifício que perseguiria os pais pelo resto de suas vidas. O filho que havia sido vendido para salvar sua família desvanecia-se no abismo do sistema de concubinato, e qualquer tentativa de rastreá-lo era inútil ou demasiado perigosa. Não existiam registros públicos da venda de escravos em um formato acessível às famílias desesperadas, e o poder dos senhores garantia que não haveria ingerência externa em suas propriedades. Assim, a memória desses jovens convertia-se em um fantasma para seus entes queridos. Eram saudados, eram chorados em segredo, mas seu destino real permanecia envolto na escuridão. O silêncio era forçado. Falar de um filho ou irmão vendido como concubino era uma fonte de vergonha e dor, um estigma que as famílias preferiam ocultar. Esse esquecimento forçado pela sociedade e a falta de informação só intensificavam a crueldade da separação. A narrativa histórica, escrita pela elite romana, raramente se detém nessas tragédias pessoais. Os historiadores focavam nas grandes batalhas, nos feitos arquitetônicos e nas intrigas políticas, deixando as vítimas dessa brutalidade no anonimato das estatísticas ou no silêncio das margens. O impacto psicológico nas famílias que ficavam para trás era a culpa, a impotência e a dor da perda eram constantes. A esperança de um reencontro desvanecia-se com o tempo, deixando apenas a amarga certeza de que o ente querido havia sido devorado por um sistema implacável. Esse é um aspecto crucial da história dos concubinos que frequentemente se ignora. Não eram apenas indivíduos isolados que sofriam, mas comunidades inteiras, famílias inteiras, que sentiam as ondas expansivas dessa crueldade. A indiferença da sociedade romana diante desse sofrimento
era uma manifestação a mais de sua profunda divisão de classes e sua visão instrumental da vida humana. Enquanto a elite se deleitava em seus prazeres, milhares de famílias viviam com o fantasma de um ente querido arrebatado, seu destino desconhecido, seu sofrimento inimaginável. A história, em seu dever de recordar, deve lançar luz sobre essas vidas esquecidas, não só para honrar sua memória, mas também para compreender a plena extensão da inumanidade que uma civilização aparentemente avançada podia exercer. O silêncio sobre essas vidas familiares quebradas é, em si mesmo, um ato de injustiça que a reflexão histórica deve corrigir, dando voz àqueles cuja dor foi ignorada e cuja existência foi apagada. A economia da carne humana, o mercado da escravidão sexual, o sistema de concubinato masculino na Roma antiga, não era uma aberração isolada ou um ato de perversão individual, mas estava intrinsecamente ligado a uma economia da carne humana vibrante e altamente lucrativa. Existia um mercado robusto e uma demanda constante por parte da elite romana, o que transformou o tráfico de jovens varões em uma empresa comercial considerável. A posse de um concubino de beleza requintada não era apenas uma fonte de prazer privado para o senhor, era um símbolo ostentoso de seu status social, seu poder econômico e seu gosto refinado. Em uma sociedade onde a riqueza se exibia através da aquisição de bens valiosos, os corpos desses jovens transformavam-se em outra forma de capital, um ativo visível que conferia prestígio ao proprietário. Quanto mais atraente, exótico ou bem treinado era um concubino, maior era seu preço no mercado, o que por sua vez estimulava a oferta e criava um ciclo de demanda e exploração. Essa dinâmica de mercado era implacável. Os leiloeiros de escravos não tinham escrúpulos em ressaltar as características físicas dos jovens, seus talentos para o entretenimento, se os tinham ou sua docilidade, utilizando táticas de venda que hoje nos pareceriam assustadoramente similares à comercialização de qualquer outro bem. Os compradores, por sua vez, competiam ferozmente pelos exemplares mais desejáveis, o que elevava os preços e garantia que o negócio continuasse sendo extremamente rentável para os traficantes. A existência dessa demanda sustentada levou ao desenvolvimento de redes de fornecimento sofisticadas. Essas redes abrangiam desde os campos de batalha onde se capturavam prisioneiros, até as províncias distantes de onde se traziam jovens de diversas etnias, e as comunidades empobrecidas onde as famílias se viam forçadas a vender seus próprios filhos. Os traficantes operavam com uma eficiência brutal, transportando os jovens em condições desumanas, sem consideração por seu bem-estar, apenas preocupados com sua chegada em um estado que garantisse sua vendabilidade. Mas talvez o aspecto mais sinistro dessa economia fosse a existência de escolas de treinamento, ou lude especializados. Estes não eram centros educativos no sentido humanista, mas campos de doutrinação e tortura onde os jovens eram lapidados para maximizar seu valor de mercado. Nesses ludios, os recém-adquiridos eram submetidos a um regime brutal de desumanização. Eles eram ensinados a falar latim, ou grego se era o que o mercado demandava, a recitar poesia, a tocar instrumentos musicais, a dançar, e até atuar de maneira sedutora. Eram-lhes impostas dietas estritas e rotinas de exercício para moldar seus corpos aos cânones de beleza da época. Mas além das habilidades superficiais, o treinamento mais crucial era o psicológico. Era-lhes inculcada a obediência absoluta, a submissão incondicional e a capacidade de reprimir qualquer sinal de resistência ou sofrimento. Os castigos eram severos e exemplares, projetados para quebrar o espírito e assegurar a docilidade. Qualquer tentativa de rebeldia era sufocada com uma violência extrema, frequentemente em público, para servir de advertência aos outros. O objetivo era transformar um ser humano com vontade própria em uma ferramenta viva, uma posse inanimada em um corpo animado, pronta para ser utilizada segundo os caprichos de seu futuro senhor. Esses ludi eram fábricas de escravos do prazer, onde a humanidade era despojada camada por camada, e a individualidade era erradicada em favor de um molde pré-estabelecido de submissão e complacência. Essa economia da carne humana não só era legal, mas estava integrada na estrutura econômica e social de Roma. Não era uma atividade marginal ou clandestina, mas uma parte reconhecida,
e a seita da provisão de bens e serviços para ele. Os ricos competiam pelos melhores exemplares, e a capacidade de adquirir e manter concubinos era um marcador de sucesso social. Esse sistema, impulsionado pelo desejo e pela ambição, criava uma cadeia de sofrimento que começava com o sequestro ou a venda forçada e terminava com uma vida de servidão. A existência desse mercado demonstra que a desumanização não é apenas um ato individual de crueldade, mas pode ser uma empresa sistemática, impulsionada por forças econômicas e sociais, que priorizam o lucro e o status sobre a dignidade humana. A história da economia dos concubinos masculinos é um lembrete assustador de como o corpo humano pode ser convertido em uma mercadoria, e como o desejo pode corromper a moralidade de uma sociedade inteira. O fio da esperança, resistência e sobrevivência sob o jugo romano. A capacidade de resistência, mesmo nas condições mais opressivas, é um testemunho inegável do inquebrantável espírito humano. No entanto, para os concubinos masculinos na Roma antiga, qualquer manifestação de rebeldia, por mínima que fosse, era recebida com uma severidade implacável e muitas vezes com um brutal desdobramento público de poder. Os senhores romanos, conscientes de que sua autoridade dependia da obediência absoluta de seus escravos, não toleravam nenhuma fissura em seu domínio. Uma tentativa de fuga, a forma mais audaz de resistência, era considerada um dos crimes mais graves que um escravo podia cometer. As consequências eram dantescas, projetadas não só para castigar o fugitivo, mas para semear o terror entre o restante da família escrava e dissuadir qualquer outra tentativa de insurreição. Se um concubino conseguisse escapar, as redes de captura de escravos, compostas por caçadores profissionais e cidadãos vigilantes, eram acionadas. Uma vez recapturado, o fugitivo era submetido a torturas inimagináveis, não com a intenção de obter informação, mas de infligir o máximo de dor e humilhação. Podiam ser açoitados até a inconsciência, marcados com ferros em brasa na testa, a letra F de fugitivos, mutilados ou acorrentados por toda a vida, obrigados a realizar os trabalhos mais extenuantes e degradantes. O castigo pela fuga, ou qualquer outro ato de desobediência grave, muitas vezes era realizado em público, não só para que o resto dos escravos fossem testemunhas das consequências da resistência, mas também para reafirmar o poder do dominus e do Estado diante da sociedade. A crucificação era uma forma comum e horripilante de execução para os escravos rebeldes, uma morte lenta e agonizante que servia como um lembrete visual do poder ilimitado do Senhor. Essas demonstrações de brutalidade tinham um objetivo claro: quebrar qualquer vestígio de esperança ou a vontade de se opor. A onipresença do medo tornou-se a principal ferramenta de controle. Os concubinos viviam em um estado constante de terror, sabendo que qualquer desvio do comportamento esperado podia ter repercussões devastadoras, não só para eles, mas também para seus entes queridos, se tivessem conhecimento da existência de sua família fora da casa. Mesmo a ideia do suicídio, frequentemente o último recurso para escapar de um sofrimento insuportável, era ativamente prevenida pelos senhores. Um concubino era um investimento valioso, e sua morte significava uma perda econômica para o proprietário. Eram tomadas medidas para vigiar os concubinos mais desesperados, privando-os de qualquer meio para tirar a própria vida. Eram acorrentados, isolados ou submetidos a uma vigilância constante para assegurar que sua propriedade não se autodestrua. O valor material de seu corpo, ironicamente, os condenava a uma existência continuada de dor. A resistência, portanto, manifestava-se frequentemente de formas mais sutis e internas. Alguns concubinos desenvolviam estratégias de sobrevivência psicológica. Isso incluía o desenvolvimento de uma personalidade dissociada, onde o eu interno se separava do eu externo que se apresentava ao Senhor. O eu externo era submisso, complacente e obediente, enquanto o eu interno conservava, se possível, um núcleo de identidade e resistência. Outros aprendiam a manipular seus senhores através da adulação, da sedução ou da leitura de seus estados de espírito, buscando pequenas vantagens ou mitigar a crueldade. Essa era uma forma de resistência passiva,
uma tentativa de recuperar um mínimo de controle em um mundo onde não tinham nem. Alguns, com o tempo, desenvolviam uma resiliência assombrosa, uma capacidade para suportar o insuportável, agarrando-se a pequenos momentos de humanidade ou a esperança, por mais tênue que fosse, de um futuro diferente. Mas a realidade inegável é que a resistência aberta era uma aposta quase suicida. O sistema romano de escravidão, e em particular a condição de concubino, era projetado para suprimir a vontade individual de maneira tão exaustiva que a sublevação era uma anomalia, não a norma. As histórias de resistência, embora escassas e frequentemente brutalmente reprimidas, servem como um lembrete de que mesmo sob o jugo mais pesado, o anseio de liberdade nunca se extingue por completo, embora sua expressão seja silenciada pela ameaça constante da tortura e da morte. A repressão da resistência não era apenas física, mas uma guerra travada nos confins mais íntimos do espírito humano, onde o desespero chocava-se contra a resiliência e a crueldade contra a inextinguível chama da dignidade. O declínio da beleza, envelhecimento, descarte e o destino final. O destino dos concubinos masculinos, especialmente aqueles que conseguiam sobreviver aos rigores de sua juventude e manter seu atrativo, era frequentemente tão incerto e cruel quanto sua aquisição original. A beleza é uma flor efêmera, e na sociedade romana, seu valor como concubino estava diretamente ligado à sua lozania e à capacidade de agradar aos desejos cambiantes de seu senhor. Uma vez que o tempo deixava sua marca em sua aparência, ou quando o senhor se cansava deles ou seus caprichos mudavam, seu destino tornava-se precário e muitas vezes desolador. O envelhecimento e o descarte eram uma realidade ineludível. Um concubino que começava a mostrar sinais de maturidade, ou cujas características físicas deixavam de se alinhar com os ideais estéticos do senhor, perdia rapidamente seu valor. O corpo, que havia sido sua única moeda de troca, depreciado. Essa desvalorização não era apenas econômica, era uma sentença a uma vida de maior degradação e sofrimento. Aqueles que envelheciam ou adoeciam podiam ser simplesmente descartados. Isso podia significar ser abandonados à própria sorte nas ruas da cidade, sem recursos nem meios para subsistir, condenados a uma morte lenta por inanição ou doença. Em uma sociedade sem redes de segurança social, um escravo abandonado era uma figura patética, sem direitos nem esperança. A exposição, uma prática comum para crianças indesejadas, não era estranha para escravos descartados. Outra opção comum era a revenda para condições piores. Um concubino que havia perdido seu atrativo para um senhor rico e refinado podia ser vendido a um proprietário de menor status, ou a contextos muito mais brutais. Podiam terminar em bordéis de má fama, onde seu corpo seria explorado sem o menor pudor, ou ser enviados a trabalhos forçados em minas, pedreiras ou campos de agricultura, onde as condições de vida eram subhumanas e a esperança de vida extremamente curta. Essa transferência para um destino mais cruel não só era uma degradação física, mas também uma humilhação psicológica. Passar de uma existência, embora opressiva, de relativo luxo e atenção para uma de miséria e anonimato absoluto, era um golpe devastador ao espírito. A paradoxa de sua existência era que, mesmo que o luxo superficial de sua juventude lhes proporcionasse uma vida mais cômoda que a de outros escravos, essa comodidade era uma armadilha. Não os preparava para uma vida independente, nem lhes proporcionava habilidades que pudessem ser úteis fora do âmbito do prazer. Pelo contrário, os tornava ainda mais vulneráveis quando sua função se extinguia. Em alguns casos, um senhor que sentia certo apego residual, ou que não queria perder o investimento por completo, poderia relegar o concubino a um papel secundário dentro da casa. Podiam converter-se em serventes domésticos, guardas, ou realizar tarefas menos visíveis e mais servíveis. Embora isso pudesse ser preferível ao abandono ou à revenda, significava uma vida de anonimato e a perda total de qualquer vestígio da atenção ou do status que alguma vez tiveram. Era uma morte social, um lento desvanecimento na escuridão. O destino final de muitos desses concubinos era uma morte solitária e esquecida, sem família que o chorasse ou recordasse, sem um lugar próprio na sociedade,
Suas vidas terminavam tão anonimamente quanto haviam começado. Sua existência era um ciclo brutal: capturados, comprados por sua beleza, explorados enquanto durava seu atrativo e finalmente descartados quando seu valor diminuía. Essa trajetória vital sublinha a natureza profundamente utilitária e desumanizadora de sua condição. Eram bens, e como todos os bens, tinham uma vida útil. Uma vez que essa vida útil se esgotava, eram descartados sem consideração. A reflexão sobre esse destino final é crucial para compreender a verdadeira extensão da crueldade inerente ao sistema. Não só lhes era roubado sua liberdade e sua dignidade em vida, mas lhes era negado inclusive um final digno, um reconhecimento de sua existência. Suas vidas, forçadas à escuridão, terminavam na escuridão, um lembrete sombrio da transitoriedade da beleza e da permanência da crueldade humana. Estratégias silenciosas. A resiliência na sobrevivência diária. Frente à implacável maquinaria da opressão e da desumanização, o espírito humano frequentemente busca, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, formas de se adaptar e sobreviver. Para os concubinos masculinos na Roma antiga, a resistência aberta era quase um suicídio. Por isso muitos desenvolveram estratégias de sobrevivência que não implicavam confrontação, mas uma profunda compreensão de seu ambiente e uma habilidade para navegar as complexas dinâmicas de poder. Essas estratégias eram atos de autopreservação, uma forma de manter um mínimo de integridade pessoal em um mundo que constantemente tentava despojá-los dela. Uma das habilidades mais cruciais era a observação aguda e a leitura dos estados de espírito do sim. Os concubinos viviam em um estado de hipervigilância, constantemente escaneando os sinais do Senhor. Seu tom de voz, suas expressões faciais, seus gestos e inclusive seu silêncio. Entender o estado de humor do Senhor era vital para antecipar seus desejos, ou pelo contrário, para prever uma possível explosão de ira e encontrar formas de evitá-la ou mitigá-la. Isso requeria uma inteligência emocional excepcional e uma capacidade de adaptação instantânea, uma atuação constante, que lhes permitia antecipar o papel que deviam desempenhar. Outra estratégia vital era o desenvolvimento de uma pele grossa emocional. Os concubinos deviam aprender a distanciar-se da constante humilhação e da dor. Isso frequentemente implicava uma forma de dissociação, onde seu eu interno se separava da experiência externa. O corpo podia estar submetido, mas a mente tentava encontrar um refúgio, um espaço onde a identidade pessoal, embora ferida, pudesse persistir. Essa estratégia lhes permitia suportar a degradação, sem se quebrar por completo, embora as cicatrizes psicológicas seriam profundas e duradouras. Alguns concubinos mais astutos aprendiam a arte da adulação e da manipulação. Ao agradar aos desejos do Senhor de uma maneira que parecesse genuína, ou ao aprender a destacar suas próprias qualidades de entretenimento, podiam ganhar favores ou evitar os castigos mais severos. Isso não era uma traição a si mesmos em sua mente, mas uma tática para sua sobrevivência. Podiam usar seu atrativo, ou seus talentos, para obter melhores condições, como roupas mais finas, melhor comida, ou até a exclusão de tarefas domésticas mais árduas. Tornar-se o favorito do Senhor, embora volátil, oferecia uma pequena janela de segurança relativa. Além disso, alguns concubinos se esforçavam para cultivar habilidades úteis além de sua função principal. Embora o Senhor os valorizasse principalmente por sua beleza, se um concubino demonstrasse aptidão para a música, a poesia, a oratória ou inclusive 3. A administração do lar, podia encontrar uma segunda função que lhe outorgasse um mínimo de valor além de sua aparência física. Essa diversificação de habilidades, embora rara, podia ser uma pólice de seguro contra o descarte quando a juventude se desvanecesse, ou um caminho para uma alforria futura, embora essa fosse uma esperança muito distante e raramente concedida aos concubinos por sua profissão específica. A criação de redes informais dentro da casa do Senhor, embora arriscada, também era uma estratégia. Alguns conseguiam forjar laços de confiança com outros escravos, talvez com serventes, que não representavam uma ameaça direta,
ou com outros concubinos se a rivalidade não fosse demasiado intensa. Essas redes, por mais frágeis que fossem, ofereciam pequenos momentos de apoio, de desabafo ou de intercâmbio de informação vital que podiam tornar a vida mais suportável. No entanto, esse era um caminho perigoso, já que qualquer sinal de conspiração ou lealdade dividida podia ser castigado com severidade. Em última instância, as estratégias de sobrevivência eram um testemunho da incrível resiliência humana frente à adversidade extrema. Eram a arte de dobrar-se sem quebrar, de encontrar pequenos resquícios de autonomia em um mundo sem liberdade. Não eram atos de heroísmo aberto, mas a silenciosa e constante batalha interna por manter a própria humanidade, um sussurro de resistência em meio ao clamor da opressão. A capacidade desses jovens para navegar sua brutal realidade, adaptando-se e encontrando formas de mitigar seu sofrimento, é uma lição poderosa sobre a tenacidade do espírito, mesmo quando tudo mais lhes havia sido arrebatado. A teia da opressão, desumanização cultural e a visão instrumental da vida, a existência dos concubinos masculinos e a normalização de sua exploração, não eram fenômenos isolados na sociedade romana, mas sintomas de uma cultura de desumanização e opressão mais ampla que impregnava todos os estratos e facetas do império. A visão instrumental da vida humana, onde a dignidade era um privilégio de poucos e não um direito inerente a todos, era um pilar fundamental da civilização romana. A glorificação da conquista e do domínio militar trouxe consigo não só vastos territórios e riquezas, mas também milhões de indivíduos subjugados, transformados na base da economia e da sociedade. A escravidão, em suas múltiplas formas, não era uma instituição periférica, mas o motor que impulsionava a máquina imperial, permitindo à elite romana dedicar-se ao ócio, à política e à cultura. Nesse contexto, a exploração sexual dos concubinos masculinos era simplesmente uma extensão de uma lógica de propriedade que via os escravos como bens, sem direitos nem vontade própria. O corpo do escravo, sem importar seu gênero ou idade, era uma posse do senhor, disponível para qualquer uso que este considerasse apropriado. A ausência de leis que protegessem a integridade física ou sexual de um escravo era uma manifestação direta dessa visão utilitária. A pátria potestas, o poder do pai de família, que em teoria se estendia sobre seus filhos mesmo adultos e seus escravos, era uma expressão dessa hierarquia de poder absoluto que legitimava a dominação. A construção social da masculinidade e da sexualidade em Roma também desempenhava um papel crucial. Enquanto o cidadão romano livre e respeitável devia ser ativo e dominante em suas relações sexuais, especialmente com aqueles de menor status, escravos, libertos, prostituir o passivo em uma relação sexual era visto como uma marca de fraqueza, submissão e falta de virilidade, independentemente da idade ou do status. No entanto, para um escravo ou um concubino, o papel passivo era uma imposição de sua condição, uma manifestação de sua falta de poder. Essa dinâmica reforçava a ideia de que os concubinos eram seres inferiores, sua sexualidade moldada pela vontade do Senhor. A aceitação generalizada da prostituição feminina e masculina e a existência de lupanaria, bordéis públicos, assim como o reconhecimento das concubinas femininas, criavam um ambiente onde a mercantilização do corpo e do sexo era uma parte integrada da paisagem urbana. Os concubinos masculinos, embora frequentemente em um status ligeiramente superior aos prostitutos comuns devido à sua proximidade a um senhor rico, continuavam sendo parte dessa ampla economia do prazer, sujeitos à mesma lógica de oferta e demanda e à mesma desumanização subjacente. A indiferença da elite diante do sofrimento dos oprimidos era um reflexo de sua própria bolha de privilégio e de uma moralidade que se aplicava de maneira seletiva. A empatia era um luxo que não se estendia àqueles considerados inferiores ou propriedades. As tragédias individuais dos concubinos, seus medos, suas esperanças quebradas e suas vidas destruídas, eram simplesmente invisíveis para aqueles que se beneficiavam de sua exploração. Essa cultura de desumanização não só afetava os explorados, mas também corrompia os exploradores. A constante exposição ao poder absoluto e a capacidade de infligir dor, sem consequências, deslustrava os limites morais. A crueldade se normalizava,
e a capacidade de empatia se atrofiava. As grandes obras de engenharia, os feitos legais e as conquistas militares de Roma, embora impressionantes, devem ser vistos através da lente desse custo humano imenso. A magnificência do império estava, em muitos aspectos, construída sobre as costas de milhões de indivíduos que viviam vidas de devidão, opressão e sofrimento inimaginável. A história dos concubinos masculinos é um microcosmo dessa realidade mais ampla. Nos obriga a confrontar a incômoda verdade de que uma civilização que alcançou alturas extraordinárias em alguns campos podia simultaneamente descer às profundidades da barbárie humana. É um lembrete de que a civilização não é uma garantia de moralidade e que a grandeza material pode coexistir e de fato frequentemente se constrói sobre uma base de profunda injustiça e desumanização sistêmica. A lição de Roma é que o sucesso de uma sociedade não deve ser medido apenas por seus monumentos, mas por como trata seus membros mais vulneráveis. Eco do silêncio, o legado e a imperiosa voz da memória. A história dos concubinos masculinos na Roma antiga é, em grande medida, uma história de silêncio histórico e de um legado que clama por ser reconhecido. Ao contrário de outros aspectos da vida romana, que foram meticulosamente documentados por historiadores, poetas e artistas, a experiência desses jovens frequentemente se perde nas sombras das fontes primárias. Quando aparecem, as referências costumam ser eufemísticas, indiretas ou carregadas da perspectiva do Senhor, o que dificulta enormemente a reconstrução de suas vidas do seu próprio ponto de vista. Os escritores romanos, em sua maioria homens da elite que se beneficiavam desse sistema, raramente se aventuravam a descrever a realidade brutal da servidão sexual com empatia ou detalhe. Suas menções costumam ser breves, alusivas ou até humorísticas de sua perspectiva, despojando os concubinos de qualquer complexidade humana e reduzindo-os a meros objetos de prazer ou zombaria. A poesia amorosa, por exemplo, podia referir-se à beleza de um jovem escravo, mas sem jamais aprofundar na coerção ou no sofrimento por trás dessa beleza. As leis, como mencionado, os classificavam como propriedade, e os registros administrativos se ocupavam deles como bens, não como pessoa. Esse silenciamento nas fontes literárias não é acidental, é um reflexo do desconforto social e da falta de interesse pelas vidas daqueles que eram considerados inferiores ou descartáveis. 4. A falta de conexão com suas próprias emoções e há uma dificuldade para experimentar a alegria e plenitude. O eu que havia sido criado para sobreviver na servidão frequentemente se negava a desaparecer, mesmo quando as circunstâncias externas mudavam. A perda da identidade pessoal era quase total. Tendo sido despojados de seus nomes originais, de suas culturas e de qualquer sentido de agência desde uma idade precoce, muitos concubinos lutavam para reconstruir um sentido coerente de quem eram. Seu valor havia sido definido exclusivamente por seu atrativo e sua capacidade para agradar ao seu senhor, e sem essa função imposta, enfrentavam um vazio existencial. Não haviam desenvolvido as habilidades ou a autonomia necessárias para navegar o mundo como indivíduos livres, o que exacerba sua vulnerabilidade e sua sensação de desesperança. Mesmo nos raros casos de alforria, a liberdade não era uma panaceia. Um escravo alforriado, embora nominalmente livre, continuava enfrentando enormes desafios. A integração na sociedade romana livre era árdua. Frequentemente careciam de recursos econômicos, redes de apoio e habilidades para ganhar a vida de forma independente. Para um ex-concubino, as dificuldades eram ainda maiores devido ao estigma social persistente associado ao seu passado. Embora legalmente livres, seu corpo e sua história carregavam as marcas indeléveis de sua servidão. Podiam ser objeto de zombaria, desprezo ou discriminação, o que dificultava o estabelecimento de uma nova vida digna. O silêncio sobre seu sofrimento estendia-se a seu período de pós-escravidão. A sociedade romana não tinha mecanismos nem o desejo de abordar o trauma dos ex-escravos. Não existia o conceito de apoio psicológico ou reabilitação. Esperava-se que simplesmente superassem seu passado, uma expectativa cruelmente irreal. Esse silêncio, imposto tanto pela sociedade quanto pelo próprio medo das vítimas de serem julgadas ou revitimizadas, perpetuava o sofrimento na intimidade,
sem espaço para a cura ou a expressão da dor. A experiência desses jovens, que frequentemente começava na infância ou na adolescência, podia levar a um ciclo de trauma intergeracional, embora esse conceito não fosse reconhecido na antiguidade. Se um concubino conseguia ter filhos, as cicatrizes de sua própria experiência podiam influenciar sua capacidade de criação, transmitindo padrões de medo, desconfiança ou dissociação para a seguinte geração. Embora não haja registros explícitos disso, é uma inferência lógica baseada no impacto do trauma complexo. A história dos concubinos masculinos, portanto, não é apenas um sombrio capítulo sobre a exploração física, mas uma profunda reflexão sobre a resiliência e a fragilidade do espírito humano. Nos lembra que as feridas mais profundas nem sempre são visíveis e que a liberdade legal nem sempre se traduz em liberdade psicológica. É um chamado à empatia e à compreensão de que o trauma da opressão pode ressoar muito além da vida das vítimas diretas, deixando um legado de dor que só pode ser curado através do reconhecimento, da memória e de um compromisso inquebrantável com a dignidade de cada ser humano. O sofrimento desses jovens não foi em vão se sua história nos impulsiona a uma maior consciência e a luta por um mundo onde tais cicatrizes não voltem a se formar. O imperativo da memória, justiça póstuma e lições para o futuro, o legado do concubinato masculino na Roma antiga e o silêncio que o envolveu durante séculos não é um mero detalhe histórico, mas um imperativo ético da memória para o presente e o futuro. A incapacidade da história oficial para dar voz aos oprimidos, para documentar o sofrimento daqueles a quem se negou a dignidade, não é uma neutralidade, mas uma forma de cumplicidade com a injustiça. Ao desafiar esse silêncio, ao desenterrar as vidas que foram deliberadamente apagadas ou minimizadas, não só estamos corrigindo o registro histórico, mas estamos exercendo um ato de justiça póstuma para com as vítimas, reconhecendo sua humanidade que lhes foi negada em vida. Essa é uma responsabilidade moral que transcende a academia e se estende à consciência coletiva. A história dos concubinos masculinos é um poderoso espelho das falhas morais de uma civilização que nos permite discernir como a grandeza cultural e o poderio material podem coexistir com a crueldade mais abjeta. Nos obriga a confrontar a incômoda verdade de que as sociedades podem tornar-se cegas às injustiças mais flagrantes quando estas servem aos interesses da elite ou se inserem em estruturas de poder profundamente arraigada. A lição aqui é universal. Nenhuma civilização é imune à desumanização quando o poder absoluto é exercido sem contrapesos éticos ou legais. A opressão dos concubinos não foi uma aberração, mas uma manifestação extrema da lógica da escravidão romana, onde o corpo humano era uma posse e a vontade individual irrelevante. O ato de recordar e analisar essas vidas silenciadas é fundamental para compreender a complexidade da condição humana e a natureza perene da exploração. Nos ensina que a vulnerabilidade pode ser criada e explorada sistematicamente, e que a normalização da crueldade é um dos maiores perigos para qualquer sociedade. Assim como os concubinos foram despojados de sua identidade, sua agência e sua voz, inúmeros indivíduos na história e no presente foram reduzidos a meios para fins alheios. A memória desses jovens romanos nos impulsiona a desenvolver uma maior empatia e uma consciência crítica para com as formas contemporâneas de opressão. Desde o tráfico de pessoas e a escravidão moderna até a exploração laboral e a negação de direitos a grupos marginalizados, os ecos da desumanização romana ressoam em nosso mundo. Ao reconhecer os padrões históricos, podemos estar mais alertas aos sinais de advertência e mobilizar-nos para proteger os mais vulneráveis em nossas próprias comunidades e a nível global. A luta contra a indiferença e o esquecimento é uma batalha constante que exige vigilância e compromisso. Além disso, o estudo desse capítulo obscuro nos convida a refletir sobre o poder das narrativas. Durante séculos, a narrativa dominante de Roma foi uma de heroísmo, engenho e virtude. O sofrimento dos concubinos, assim como o de milhões de escravos, foi convenientemente omitido ou minimizado. Ao trazer à luz essas histórias ocultas, estamos desafiando essa narrativa simplista e enriquecendo nossa compreensão do passado. Estamos reconhecendo que a história não é um monólito, mas um mosaico de experiências diversas,
muitas das quais foram deliberadamente obscurecidas por aqueles no poder. Dar voz ao sem voz é um ato de reparação histórica que enriquece nosso próprio sentido de justiça e moralidade. Finalmente, o legado dos concubinos masculinos é um chamado à ação para o futuro. Não se trata de reviver velhas feridas pelo simples fato de fazê-lo, mas de extrair lições vitais que nos permitam construir um mundo mais justo e humano. Nos lembra que a verdadeira civilização não se mede por seus monumentos de pedra ou seu poder militar, mas por sua capacidade para garantir a dignidade, a liberdade e a segurança de cada indivíduo, sem importar sua origem, seu status ou sua função na sociedade. É um compromisso inquebrantável com a ideia de que a humanidade é um valor intrínseco que não pode ser comprado, vendido, nem negado. A memória dos concubinos de Roma em toda a sua dolorosa verdade é uma tocha que ilumina o caminho para um futuro onde a dignidade humana seja, por fim, universal e inalienável. Sexualidade e hipocrisia social em Roma. A sombra do concubinato masculino na Roma antiga se estende para além dos confins das vilas patrícias e dos mercados de escravos, projetando-se sobre a própria construção da masculinidade e da sexualidade em uma sociedade, apesar de sua sofisticação, mantinha uma visão rigidamente hierárquica do gênero e do desejo. Para o cidadão romano livre, a masculinidade estava intrinsecamente ligada à virtus, um conceito que abrangia a valentia militar, a retidão moral, a capacidade de liderança e, crucialmente, o controle e a dominação. No âmbito sexual, isso se traduzia na expectativa de que um homem livre sempre fosse o ativo ou penetrador em qualquer relação, especialmente com aqueles de menor status. Ser o passivo em uma relação sexual era considerado uma afronta à masculinidade, um sinal de fraqueza e submissão que se associava à feminilidade ou à condição de escravo. Essa dicotomia ativo-passivo era o eixo central da moral sexual romana, muito mais do que a orientação do desejo para homens ou mulheres. Um homem livre podia ter relações com outros homens, escravos, libertos, prostitutos, sem que sua masculinidade fosse questionada, desde que mantivesse o papel ativo. No entanto, se um cidadão livre fosse percebido como passivo, sua reputação e sua honra podiam ser irreparavelmente danificadas. Nesse contexto, a existência dos concubinos masculinos, que por sua condição de escravos e seu papel de prazer eram inerentemente passivos e submetidos, servia para reforçar a masculinidade dominante do senhor. O corpo do concubino convertia-se em uma tela sobre a qual o senhor projetava e afirmava seu próprio poder e virilidade. A posse e o uso desses jovens não eram apenas atos de prazer, mas também rituais de reafirmação do status, demonstrações públicas e privadas da capacidade do senhor para dominar e controlar. A beleza e a docilidade do concubino eram, em última instância, um reflexo da riqueza e do poder do homem que o possuía. Essa dinâmica criava uma profunda dissonância cognitiva na sociedade romana. Por um lado, valorizava-se a gravitas e a dignitas do cidadão, mas por outro, tolerava-se e fomentava-se uma forma de exploração sexual que despojava outros seres humanos de toda dignidade. A contradição resolvia-se através da desumanização, ao não considerar os concubinos como pessoas no mesmo sentido que os cidadãos livres. Suas experiências e seu sofrimento podiam ser ignorados ou racionalizados. Seu papel na sociedade era o de um objeto, e como tal, não possuíam a masculinidade ou a autonomia que se esperavam de um homem livre. A psicologia do concubino sob essa construção social era devastadora. Obrigados a assumir um papel que era considerado degradante para um homem livre, sua própria identidade de gênero e sua autoestima viam-se profundamente afetadas. A constante humilhação, a negação de sua agência e a imposição de um papel passivo nas relações sexuais minavam seu sentido de si mesmos. Podiam internalizar a vergonha associada à sua condição, o que dificultava ainda mais qualquer forma de resistência ou autoafirmação. A atuação de vontade que lhes era exigida não era apenas uma simulação de prazer, mas também uma negação de sua própria masculinidade, uma performance de submissão que erodia seu espírito. Além disso, a competição entre concubinos pelo favor do senhor, como já mencionado, exacerba essas dinâmicas. Ao verem-se obrigados a competir pela atenção do senhor, reforçava-se a ideia de que seu valor residia unicamente em sua capacidade para agradar,
e não em sua individualidade ou seus próprios desejos. Essa competição impedia a formação de laços de solidariedade que poderiam ter oferecido um contrapeso à opressão, mantendo os concubinos isolados e mais fáceis de controlar. O estudo dessa faceta da sociedade romana nos obriga a refletir sobre como as construções sociais de gênero e sexualidade podem ser utilizadas como ferramentas de poder e controle. A história dos concubinos masculinos é um lembrete de que a dominação nem sempre se exerce através da força bruta, mas também através da imposição de papéis, da negação da identidade e da manipulação das normas sociais. Nos convida a questionar as narrativas dominantes sobre a masculinidade e reconhecer que a verdadeira força reside na autenticidade, na autonomia e na capacidade de resistir à desumanização, mesmo quando as estruturas sociais se empenham em negar. É uma lição sobre como a sexualidade, em mãos do poder, pode converter-se em uma arma de opressão, e como a dignidade humana deve ser defendida contra qualquer tentativa de mercantilização ou redução a um mero objeto de desejo alheio. A história desse jovem, seu silêncio e seu sofrimento, nos grita uma verdade atemporal sobre a importância da liberdade e da integridade pessoal, além das construções sociais de gênero e sombra do desarraigo, alienação cultural e existencial. A vida de um concubino masculino na Roma antiga não só estava marcada pela exploração sexual e pela servidão, mas também por uma profunda alienação cultural e existencial. Arrancados de suas terras natais, suas línguas, seus deuses e seus costumes, esses jovens eram jogados em um mundo alheio, onde sua identidade original era sistematicamente apagada e substituída por uma imposta por seus. Essa deslocação cultural não era um mero inconveniente, mas uma forma de despersonalização que exacerba sua vulnerabilidade e dificultava qualquer forma de resistência ou conexão com seu passado. Para aqueles que provinham de povos conquistados, a chegada a Roma significava um choque cultural avassalador. A cacofonia de um idioma desconhecido, os costumes estranhos, a arquitetura imponente e a indiferença da multidão contribuíam para uma sensação de isolamento e desorientação. Eles eram obrigados a aprender latim ou grego, não por enriquecimento pessoal, mas para poder se comunicar com seus senhores e cumprir suas ordens. Esse aprendizado forçado do idioma era um primeiro passo na erosão de sua identidade cultural, já que sua língua materna, o vínculo com sua herança, tornava-se inútil ou até perigosa de usar. A perda de suas crenças e práticas religiosas era outra dimensão dessa alienação. Os romanos, embora frequentemente sincréticos em sua própria religião, não mostravam interesse nas deidades ou rituais dos povos escravizados. Os concubinos eram privados da possibilidade de praticar seus ritos ancestrais, de invocar seus próprios deuses, ou de encontrar consolo nas tradições espirituais de sua comunidade. Essa desconexão religiosa deixava um vazio existencial, privando-os de uma fonte vital de consolo, esperança e sentido de pertencimento. A anulação de seu nome original era um ato simbólico e brutal de despojo de identidade. O nome é a primeira âncora da individualidade, o laço com a linhagem e a história pessoal. Ao serem rebatizados com nomes romanos, frequentemente genéricos, ou até pejorativos, eram arrancados de seu passado e realocados em uma categoria de propriedade. Essa mudança de nome não era apenas uma formalidade, mas uma declaração de que sua existência anterior havia sido apagada e que sua nova identidade estava inteiramente definida por seu senhor. Esperava-se que respondessem a seu novo nome, que esquecessem o antigo, o que contribuía para uma profunda confusão sobre quem eram realmente. A falta de conexão com seus pares de origem era uma consequência direta dessa alienação. Embora pudesse haver outros escravos de sua mesma etnia na mesma vila, a competição pelo favor do senhor, a desconfiança inerente à vida em cativeiro e a própria natureza de seu papel como concubinos frequentemente impediam a formação de laços comunitários sólidos. Não podiam compartilhar livremente suas memórias, seus anseios ou suas dores com aqueles que realmente os entendiam, o que exacerba sua solidão e sua sensação de serem outros em um mundo alheio. Essa alienação cultural e existencial tinha profundas repercussões psicológicas. A constante sensação de não pertencer,
de ser um estrangeiro em sua própria vida, podia levar à depressão, à ansiedade e a uma profunda despersonalização. A perda de sua identidade cultural e de suas raízes lhes negava uma fonte de resiliência e um quadro de referência para entender seu sofrimento. Encontravam-se à deriva, sem uma âncora no passado e sem esperança no futuro, existindo em um limbo onde sua única realidade era a vontade de seu senhor. O paradoxo era que, apesar de viverem no coração de uma das civilizações mais avançadas de seu tempo, esses jovens eram, em essência, espíritos desarraigados, condenados a uma existência sem ancoragens culturais nem emocionais. Sua vida era um testemunho de como a conquista e a exploração não só destroem corpos, mas também despojam almas, deixando um vazio que poucas vezes podia ser preenchido. A história de sua alienação é um lembrete de que a identidade cultural e a conexão com as raízes são componentes vitais da dignidade humana, e que sua negação é uma forma de violência tão devastadora quanto qualquer castigo físico. É uma lição sobre a importância de preservar a diversidade cultural e de reconhecer o valor intrínseco de cada forma de vida, além das imposições de poder e dominação. Redes de controle, vigilância e submissão na vida escrava. O sistema de concubinato masculino na Roma antiga, assim como outras formas de escravidão, não só operava através da coerção direta, mas também se sustentava em uma complexa rede de mecanismos de controle social e vigilância que permeavam a vida diária dos concubinos. Esses mecanismos, frequentemente sutis, mas onipresentes, estavam desenhados para internalizar a submissão, sufocar qualquer vislumbre de resistência e assegurar que a vontade do Senhor fosse a única lei. A vigilância constante era uma das ferramentas mais efetivas. Os concubinos raramente estavam sozinhos. Outros escravos, especialmente aqueles em posições de autoridade, como os vilici ou dispensadores, ou até outros membros da família do Senhor, atuavam como olhos e ouvidos, reportando qualquer comportamento suspeito, qualquer sinal de infelicidade ou qualquer tentativa de desobediência. Essa falta de privacidade criava uma sensação de estar sempre sob escrutínio, obrigando-os a manter uma fachada de complacência o tempo todo. A ameaça de ser descoberto em um momento de fraqueza ou resistência era um poderoso dissuasor, já que as consequências podiam ser brutais. A criação de um ambiente de desconfiança entre os próprios escravos era outra estratégia de controle social. Ao fomentar a competição pelo favor do Senhor, ao recompensar a delação e ao castigar severamente qualquer forma de solidariedade, os senhores conseguiam fragmentar a família escrava. Os concubinos, em particular, frequentemente eram objeto de inveja por sua proximidade ao Senhor e pelas comodidades superficiais que podiam desfrutar, o que os isolava ainda mais de outros escravos. Essa falta de coesão impedia que se formassem alianças ou que se planeasse qualquer tipo de resistência coletiva. A desconfiança mútua era uma corrente invisível que os mantinha atados. A propaganda e a ideologia também desempenhavam um papel. Aos escravos era incutida a ideia de que sua condição era natural e justa, que estavam destinados a servir e que seu bem-estar dependia inteiramente da benevolência de seu senhor. Embora essa ideologia raramente fosse aceita de coração, a repetição constante e a ausência de narrativas alternativas podiam erudir gradualmente a capacidade dos concubinos para imaginar uma vida diferente. Eram ensinados a internalizar sua inferioridade, a acreditar que eram menos que humanos, o que facilitava sua submissão. Os rituais de humilhação pública eram uma forma poderosa de controle social. Os castigos físicos, as degradações verbais ou a exposição à zombaria de outros escravos ou cidadãos serviam para reafirmar a autoridade do Senhor e para recordar aos concubinos seu lugar na hierarquia social. Essas experiências traumáticas não só infligiam dor física, mas também deixavam cicatrizes psicológicas profundas, reforçando a ideia de que eram impotentes e sem valor. A dependência econômica e material era um mecanismo de controle fundamental. Ao serem despojados de qualquer meio para prover-se, os concubinos dependiam completamente do Senhor para sua subsistência. Essa dependência criava uma jaula de ouro. Podiam viver cercados de luxo, mas esse luxo era uma forma de controle,
uma corrente que os atava ao seu opressor. A ideia de escapar ou de buscar a liberdade tornava-se aterrorizante, já que significava a perda de todo o sustento e a exposição à indigência e à morte. Não tinham acesso à propriedade, nem à educação que lhes permitisse um ofício independente, nem a redes de apoio externas que pudessem oferecer-lhes uma alternativa. Finalmente, a ausência de um arcabouço legal de proteção era o pano de fundo, que permitia que todos esses mecanismos de controle operassem com impunidade. Ao não terem direitos como pessoas, os concubinos não podiam recorrer a nenhuma autoridade externa para denunciar abusos ou buscar justiça. A lei, longe de ser um escudo, era uma ferramenta nas mãos do Senhor, que legitimava seu poder absoluto. Essa impunidade reforçava a ideia de que o Senhor era onipotente e que a resistência era fútil. A combinação desses mecanismos de controle social e vigilância criava uma prisão invisível, mas inquebrantável, para os concubinos masculinos. Sua vida era uma existência coreografada, onde cada movimento, cada palavra e cada emoção eram monitorados e regulados. A história de seu cativeiro é um lembrete de como as sociedades podem construir sistemas de opressão que não só controlam o corpo, mas que também subjugam o espírito, deixando um legado de trauma e silêncio que ressoa através do século. É uma lição sobre a importância da vigilância constante contra qualquer forma de controle social que busque despojar o indivíduo de sua liberdade e sua dignidade. O veneno do poder, corrupção do opressor e suas consequências sociais. A narrativa dos concubinos masculinos na Roma antiga, mais do que ser um sombrio capítulo histórico, é uma advertência atemporal sobre a sedução do poder absoluto e suas consequências corrosivas para o indivíduo e a sociedade. A capacidade limitada de um senhor para dispor da vida, do corpo e da vontade de outro ser humano, não só desumanizava o oprimido, mas também corrompia o opressor, criando uma dinâmica tóxica que permeava todas as esferas da vida romana. O poder absoluto, sem contrapesos éticos, morais ou legais, tende à tirania. No contexto da escravidão romana, e especificamente do concubinato, essa tirania manifestava-se na arbitrariedade do senhor. Um dia podiam ser benevolentes e no dia seguinte, cruelmente caprichosos, sem que existisse nenhuma instância superior à qual o concubino pudesse apelar. Essa imprevisibilidade criava um ambiente de terror constante, onde a sobrevivência dependia inteiramente da habilidade do concubino para antecipar e satisfazer os desejos cambiantes de seu senhor. Essa dinâmica não só afetava o concubino, mas que também moldava o caráter do senhor. A constante exposição à capacidade de infligir dor e humilhação sem consequências podia dessensibilizar o senhor, atrofiando sua empatia e reforçando uma visão instrumental dos outros. A crueldade podia converter-se em um hábito, uma forma de afirmar o próprio domínio, ou inclusive uma fonte de prazer perverso. Os filhos da elite romana cresciam em lares onde a escravidão era a norma, observando como seus pais exerciam um poder ilimitado sobre outros seres humanos. Essa socialização precoce na dominação contribuía para perpetuar o ciclo da opressão, ensinando às novas gerações que o poder era um direito e que a compaixão era uma fraqueza quando se tratava daqueles que estavam abaixo na escala social. A moralidade se aplicava de maneira seletiva, criando uma brecha entre a ética pública e as práticas privadas. A corrupção do poder absoluto também se manifestava na forma em que a sociedade romana se autojustificava. Ao classificar os escravos como propriedade, a elite romana podia ignorar as implicações morais de suas ações. A desumanização era uma ferramenta ideológica que permitia aos senhores manter uma imagem de respeitabilidade, enquanto se beneficiavam da exploração mais abjeta. Essa autojustificação criava uma cegueira moral coletiva, onde o sofrimento de milhões de indivíduos era convenientemente ignorado ou racionalizado. A sedução do poder absoluto não só residia na capacidade de controlar a outros, mas também na ostentação da riqueza e do status que conferia a posse de concubino. Ter jovens belos e exóticos à disposição era um símbolo visível de sucesso e distinção, o que incentivava os homens poderosos a participar desse sistema. O desejo de prestígio social convertia-se em um motor para a exploração, criando um ciclo vicioso, onde a demanda de concubinos alimentava a oferta
e a posse de concubinos reforçava o status do senhor. As consequências a longo prazo dessa dinâmica de poder absoluto eram devastadoras para a sociedade em seu conjunto. Embora Roma tenha alcançado cumes de desenvolvimento cultural e técnico, a base de sua riqueza e sua ordem social se cimentava em uma profunda injustiça. Essa contradição interna, a coexistência da grandeza e da barbárie, é uma lição crucial. Nos ensina que a verdadeira fortaleza de uma civilização não reside apenas em seu poder militar ou sua capacidade de construção, mas em seu compromisso com a justiça, a dignidade e a liberdade para todos os seus membros. A história dos concubinos masculinos é um lembrete de que a sedução do poder absoluto é uma armadilha perigosa. Nos insta a ser vigilantes diante de qualquer sistema que concentre um poder ilimitado em mãos de poucos, sem mecanismos de prestação de contas ou proteção para os vulneráveis. Nos desafia a questionar as narrativas dominantes e a buscar as vozes daqueles que foram silenciados pela história. Ao fazê-lo, não só honramos a memória das vítimas, mas também nos armamos com a sabedoria necessária para construir sociedades mais justas e equitativas, onde a dignidade de cada ser humano seja um valor inegociável e onde o poder seja um instrumento de serviço, não de opressão. É um chamado à humildade histórica e à responsabilidade moral, um lembrete de que as lições mais importantes frequentemente se encontram nos cantos mais escuros do passado. Corpos à venda. Mercantilização e exploração da sexualidade. A brutalidade do concubinato masculino na Roma antiga, longe de ser um mero apêndice da história da escravidão, erige-se como um caso paradigmático da mercantilização do corpo humano e da sexualidade. Em um sistema onde o valor de um ser humano se reduzia à sua capacidade para gerar prazer ou exibir status, o corpo convertia-se em uma mercadoria, despojado de sua sacralidade e de qualquer inerente dignidade. Essa coisificação extrema é uma das lições mais perturbadoras que nos oferece essa história, com ecos que ressoam nas formas contemporâneas de exploração. O processo de seleção nos mercados de escravos, descrito como um leilão de gado, já estabelecia a premissa de que esses jovens eram bens tangíveis. Eram examinados, apalpados e valorizados por seus atributos físicos, seus defeitos e qualidades se traduziam diretamente em um preço. Essa transação não era um intercâmbio de serviços,